Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Neemias capítulo 13, versículo 15. Restabelecimento da observância do sábado. Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles por venderem mantimentos naquele dia. Também habitava em Jerusalém tírios que traziam peixes e toda sorte de mercadorias, que no sábado vendia aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: Que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim? E não trouxeram o nosso Deus, e não trouxe o nosso Deus todo esse mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado, dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem, e determinei que não se abrissem senão após o sábado. As portas coloquei algum dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então, os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadoria pernoitaram fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: Por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante, não tornaram a vir no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Olha, Neemias realmente era um líder diferenciado, forte nas suas convicções, pois na antiga aliança o sábado deveria ser guardado, né? E nós precisamos entender isso. Nessa época aqui, quebrar esse mandamento era desonrar a lei de Moisés. Então, era para que a lei fosse cumprida. A bênção de Deus estava condicionada à observação, ao cumprimento da lei. É interessante porque nós vemos aqui uma necessidade básica, né? O trabalho. Então, as pessoas precisam trabalhar para viver. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz que aquele que não trabalha, que ele também não coma. Ele diz que pessoas que não trabalham, elas vivem de casa em casa, semeando discórdias, levando fofocas e causando muito tumulto. É importante a pessoa trabalhar. Mas, na lei, se fazia necessário também guardar o sábado, né? O dia de descanso. E Deus também, no sétimo dia, descansou. E Deus descansou não porque estava cansado, mas Deus descansou para dar o exemplo. Então, a observação do sábado no Velho Testamento era um, um ritual muito importante para o judeu. Mas aqui nós vemos que, porque Neemias tinha voltado à Pérsia, outro líder tinha ficado no seu lugar e havia afrouxado as coisas. Então o texto vai dizer aqui no verso 15 que Neemias, quando voltou, viu em Judá os que pisavam lagares ao sábado, traziam trigo que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas. Ou seja, eles profanaram, eles desobedeceram à lei do Senhor e estavam fazendo coisas indevidas no sábado. É interessante que quando Jesus vem e os judeus estão demasiadamente levantando esse dia, eles são repreendidos por Jesus. Por quê? Eles fizeram de algo que era para o descanso, de algo que era para santificar ao Senhor, um dia que as pessoas muitas vezes faziam determinadas coisas, mas julgavam as outras por coisas que eram feitas. Por exemplo, uma mulher que era escrava de um espírito de enfermidade há 18 anos
estava na sinagoga onde Jesus estava ensinando no sábado, porque era o principal dia de reunião. E Jesus, vendo aquela mulher debaixo da unção do Espírito, chamou ela a si e expulsou o espírito de enfermidade. E aquela mulher foi curada. O mestre da sinagoga, vendo aquilo, ele disse: olha, 6 dias há que se pode trabalhar. E não venham para serem curados no sábado. E Jesus vai chamar ele de hipócrita. Jesus vai dizer assim: olha, vocês transformaram algo que era importante e que era uma ordenança divina para vocês, para fazerem coisas absurdas. Não convinha soltar essa filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, só porque era sábado. Então nós vamos ver que no Novo Testamento, essa questão do sábado mudou, porque Jesus fez igual todos os dias, né? Jesus, ele cumpriu a lei. E o nosso sábado agora é Cristo. Isso é muito claro no Novo Testamento. Amém? Os cristãos não guardam mais o sábado. O cristão, ele deve guardar todos os dias. Todos os dias para eles são santificados ao Senhor. E não apenas um dia, como isso aqui mostra, que Neemias teve que colocar guardas na porta. O povo ainda, né, vinha e ficava no muro a noite toda. Ele vai repreender e diz: se vocês continuarem fazendo isso, eu vou prender a todos. Amém? Então, passaram-se 30 anos, desde o ministério inicial de Esdras em relação ao sábado, e o povo estava começando a violar este dia durante o segundo período de governo de Neemias. A advertência de Neemias é de que os mesmos pecados produziriam os mesmos resultados calamitosos. Então, se nós precisamos, irmãos, ajustar a nossa vida, é para que nós não venhamos nunca mais a cometer aqueles pecados que nós cometíamos outrora. Cometer os pecados que nós cometíamos outrora vai trazer resultados calamitosos, os quais nos levaram ao sofrimento. Então, é importante nós atentarmos para isso. E também é importante nós sabermos que no Novo Testamento não se guarda mais o sábado. Amém? É interessante porque lá em Romanos, capítulo 14, versículo 4 e 5, Paulo trazendo a instrução e mostrando que não se deve julgar o próximo por causa de comida, nem de dias, ele diz assim: quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é o Senhor para o firmar. Aí ele diz: um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga igual todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua própria mente. Então, Paulo vai estabelecer aqui que nós não devemos mais nos julgar por causa de dias. Amém? Aquele que guarda o sábado, para o Senhor o guarda, fica firme nesse seu propósito. Aquele que não guarda, para o Senhor também não guarda e deve ficar firme nesse propósito. Não devemos mais nos julgar uns aos outros, nem por causa de sábados, nem por causa de comidas, por causa de dias, porque Cristo, ele é a nossa santificação e Cristo é o nosso sábado. Então, no versículo 13 de Romanos 14, ele diz: portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Amém? Então é muito importante nós observarmos isso e termos isso bem claro na nossa vida. Lá em Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, ele diz assim: ninguém, pois, vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dia de festas, de lua nova, ou de sábados, que são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Então ele vai mostrar aqui que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele cumpriu a lei, e a igreja, que é o seu corpo, através de Cristo também cumpriu. É importante que a igreja esteja fundamentada em Cristo, é importante que a igreja esteja fundamentada na observância da palavra, mas sem estar de forma religiosa, julgando os outros por causa de comida, por causa de festas ou por causa de dias. Amém? Cristo, ele nos fez santos ao Senhor e nós precisamos desenvolver
essa santidade todos os dias da nossa vida. E não ficar brigando por causa de dias, de festas, de luas novas. Não, nós precisamos andar no Espírito. E andando no Espírito, nós jamais iremos satisfazer o desejo da carne. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Fazendo isso, você nos ajuda a levar o Evangelho a mais pessoas. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.